A história da minha mulher rendeu algumas reações curiosas quando passou em Cannes há 2 anos. Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Eu faço vários vídeos sobre todo tipo de cinema, vídeos, listas, rankings, tem live aqui no canal. Por favor, seja bem-vindo aí, clique para se inscrever, receber as novidades sempre que elas forem postadas. E deixa a sua curtida aí, se você já é assinante ou não, se você curtiu o vídeo. A História da Minha Mulher é um filme de 2021, já faz um tempinho, mas só agora ele está chegando aqui ao Brasil, nos cinemas do Brasil, em 2023. Eu fui atrás um pouco, né, assisti a cabine há umas semanas, há alguns dias, na verdade, e fui atrás da repercussão. Como já é um filme com 2 anos aí, já tem a crítica lá fora, já escreveu a respeito, já tem muita coisa sendo falada, para ter uma ideia, uma noção, porque ao assistir o filme, né, eu fiquei assim pensativo sobre um filme, que eu sempre acho uma coisa boa, né? Se o filme faz você pensar, refletir, mas pensativo se eu tinha perdido algo, sabe? Se eu tinha deixado passar alguma coisa, se eu tava sentindo meio burro, assim, sabe? Eu falei, caramba, não tô captando direito, porque é um filme que esteve em Cannes com um elenco bom, a Léa Seydoux, Gil Snaber, o Louis Garrel. E uma diretora que tem uns filmes parece premiados e tudo mais, húngara, baseado numa obra, num conto húngaro tradicional, e um filme pomposo, como duração, né, quase 3 horas de filme, quer dizer, uma coisa meio épica, assim, e não fiquei com aquela ótima impressão ao assistir o filme. Teve reações curiosas, e aí fui descobrir na época que ele saiu em Cannes. A crítica, não, de maneira geral, não gostou muito desse filme. Especialmente quando ele saiu na época e os reportes de quem estava lá acompanhando o Cannes em 2021 ao vivo. Tem inclusive um textinho no Letterboxd que eu achei bem curioso, engraçado. O usuário, pelo texto, ele devia estar assistindo na estreia lá em Cannes, ele devia estar na sessão, e ele escreveu assim: socorro, eu fui sequestrado por um filme e eu não consigo sair, eu já fui ao banheiro, eu comi, eu tirei uma soneca e o filme não acaba nunca, e eu estou aqui preso nesse filme. E fez eu dar risada, porque o filme realmente, eu acho que ele é muito mais longo do que ele precisava ser para a história que ele está contando. É óbvio que também é um exagero, né? Porque assim, eu já assisti filmes imensamente mais maçantes com metade da duração desse, né? Mas, sem dúvida nenhuma, assim, é um filme que eu acho que é longo demais porque ele se propõe. O filme conta a história, o título, né, a história da minha mulher, e é bem isso, a narrativa, né, do protagonista, né, interpretado pelo Gil Snaber, um ator holandês, que interpreta também um personagem holandês no filme. Se não me engano, acho que é holandês mesmo, sueco, acho que é holandês mesmo. E o curioso, né, encontro dele com a personagem da Léa Seydoux, que vai se tornar a mulher dele, e esse pedido de casamento é inusitado, né, quase que uma aposta com um amigo que ele faz, né? A primeira mulher que entrar ali no café, eu vou pedir em casamento. E a partir daí a gente começa a acompanhar a vida dos dois. É um filme que mostra a vida de casal desses dois. Basicamente é isso, né? Não tem não, é basicamente o filme inteiro. É eles dois com o outro personagem ali que aparece no meio dessa história. O Louis Garrel, que está aí nos posters, ele também aparece, mas é bem pouco, até menos do que alguns dos outros personagens que aparecem mais. Tem uma importância na narrativa, o personagem dele, mas ele aparece bem pouco, assim. E a gente está com os dois. Felizmente são ótimos atores, né? O Gil Snaber eu não conhecia, apesar dele ter uma vasta filmografia. Não conhecia ele. E a Léa Seydoux é sensacional, adoro ela, acho ela uma grande atriz. E ela tem algo que, para esse papel, para essa personagem, é fundamental. Então eu acho que o casting desse filme tá de parabéns, porque a Léa Seydoux traz uma característica para essa personagem que é a seguinte, né? É alguém como protagonista e nós vamos ficar seduzidos por ela, vamos ficar encantados por ela, vamos nos apaixonar por ela, vamos achar ela um doce e ao mesmo tempo o fogo, e ao mesmo tempo e a Léa Seydoux traz isso. E ao mesmo tempo uma grande dúvida sobre a índole dela, sobre a bondade dela, sobre ela tem cara meio de que é capaz de fazer coisa ruim.
E a Leslie do tem isso, ela tem essa persona, assim, né? Isso já foi apresentado em alguns personagens da carreira dela. Então acho que é muito bem utilizado. O casting dela é muito acertado. E eu devo dizer que o casting tá de parabéns, por quê? Porque não fossem esses atores, toda a jornada, né? Essa jornada de quase 3 horas seria muito, muito difícil. Então não dá pra descartar isso, porque o casting faz parte do filme. Então, beleza, o casting ajuda a gente a acompanhar essa história. Mas roteiro, especialmente o roteiro, não entrega tanto. E eu fiquei curioso porque é baseado num conto tradicional húngaro, que parece que é famoso e tal, no começo lá do filme tem o crédito. E não sei o quão fiel é, a sensação pelo menos que passa é de que é algo muito fiel por conta dos diálogos, o tipo de texto que parece formal demais muitas vezes, não pela época, não formal nesse sentido, mas de que parece coisa de livro e não diálogo de filme, ou até mesmo de peça, de teatro, dependendo até. Mas de filme, definitivamente, tem coisas que não são tão bem. E eu fiquei pensando, será que simplesmente levaram o texto do livro, do conto, pro filme e sem pensar muito bem numa adaptação? Logo de cara fiquei essa sensação, assim, quando começa com o filme começa com uma cena e um áudio em off, uma narração do protagonista, e eu fiquei assim, parece aqueles filmes bem pretensiosos que é meio forçado essa fala dele, mas bem mais pra frente, quase no final do filme, aquela fala inicial do personagem off vai fazer mais sentido o conteúdo. Mas ainda assim eu fiquei com a sensação de que não foi bem escrito, não foi um texto legal. E principalmente você começar o seu filme, é muito importante o começo de qualquer filme, né, para você fisgar as pessoas. Enfim, e aí o filme ele tem uma direção de arte, figurinos bonitos, uma fotografia que em alguns momentos é mais interessante. Assim, o filme é todo muito escuro, faz jus com a história e com o clima que está se passando, mas senti falta assim, de às vezes ter um contraste, ainda mais de um filme de 3 horas de duração, e na história existem esses contrastes até em alguns momentos que acho que daria um respiro, né? Mas a fotografia é todo o tempo bem escuro, sem muitos contrastes, então apesar de bonito, acaba cansando depois de tanto tempo. E o mérito maior é realmente dos atores, porque eu não posso falar, assim, eles estão muito bem, o elenco é muito bom, todos os coadjuvantes também, alguns atores que tem uma ceninha só, todo mundo muito bem, assim, muito marcante, entregando bastante, né? Mas precisava, fiquei com essa sensação. E o paralelo que eu fiz dessa história, desse casal, que a gente vai acompanhando o dia a dia deles, e o grande, assim, o conflito todo é se essa mulher trai o marido ou não, e essa dúvida dele, e que no começo ele não liga muito até, de imaginar que talvez ela possa traí-lo, porque ele trabalha como um comandante de navio, ele passa muitos meses fora, e ele entende que, bom, se ela vai ter um caso, tudo bem, porque desde que eu volte para cá e ela esteja aqui, e seja minha esposa enquanto eu estiver em terra. Mas aí, com o passar dos anos, isso vai mudando, ele vai começando a ter mais ciúme, vai ficando mais... não fica tão ok com essa possibilidade dela ter casos e de trair ele. E é isso, e aí a gente vai vendo, acompanhando isso, mas me lembrou um pouco Dom Casmurro, mas não é interessante que nem Dom Casmurro. Dentro da gente, né, o roteiro e a direção e a montagem não deixam as dúvidas que nós até como leitores, por exemplo, do Casmurro, temos também, e é um debate eterno, né, se Capitu traiu ou não Bentinho, mas nesse filme não é meio assim... Não existe uma... Não é que a gente vê com certeza se ela traiu ou não, mas não é gerado algo que deixa a gente assim... não, meio que tanto faz pelo que eles mostram, do jeito que mostram. E aí a parte mais interessante, porque eu não acho também, como eu falei no começo, né, que esse é o filme mais entediante, sei lá o que, como eu comentei, é meio anedota, o pessoal exagera. Não é. Assisti e legal, e fiquei feliz de ter assistido, e também não é ruim, que nem eu vi muitas críticas e a avaliação na época de Cannes, e o filme foi meio, assim, detonado, né, em 2021 lá em Cannes, porque apesar de não justificar a sua duração e a sua pretensão, a história desses dois tem momentos bacanas, tem momentos interessantes, de você refletir sobre o que é uma vida a dois, o que os anos fazem com uma vida a dois. As coisas que no começo eram de um jeito, mas talvez com o acúmulo dos anos
vai começando a ficar de outro, coisas que você releva num instante que talvez depois não releve mais, mesmo não concordando, né, com aquilo que eu falei no começo. É meio inevitável entender esse sentimento ao assistir esse filme. É isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se vocês curtiram, deixem um joinha aí. Nas próximas semanas, no momento que eu faço esse vídeo, isso que eu vou falar depois vai ficar datado, mas nas próximas semanas, várias estreias, vários filmes legais, vários vídeos aqui no canal. Então, se você não é inscrito, por favor, siga aí, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.